E Deus deu-me a força. Eu não conhecia aqui bem no Necuto. Graças a Deus. Mas não lembro, sabe? Meu irmão me mandou chamar. Eu até pensei que não, quando eu vir aqui para ele, eu ia descer a apanhar tratamento. Quando eu tudo, sabe? Minha mãe era tipo, era desse que não dá, porque muquisa. Eu não sabia que afinal aqui ia apanhar passar um. Você sabe que tinha volta, muito exame que não dá, mas sabe disso. Mas pela força de Deus, eu sei que um dia o pastor vai me mostrar a minha ferida que está comigo. Me dizer que vai que lungo, pastor no campo, sabe? Mbeza e bediam. Mas sabe, bem graça. Mas Deus fez a graça. Essa perna do dia uma semana ainda não fiz aqui. Pelo menos uma semana de tudo de bobão. Casi desenho mono, o morto. No dia do morto. Quer dizer, no primeiro dia as pessoas que me viram andaram mesmo muito mal. Mas pela graça de Deus, Ditete imvutula funda limatondo mu mamomo nzambi kome kuphangela ditete mukuthela te mutsango ya indidi ya ndiza kota mu message do tumutana bila dona ndibuto isazabo como kutimbek bukuza wila tsango ya ai mupile ndibe ai mupile ndiakla ndemu sentiment mi un grand different bila mutama ndiba koma kunwazitsonga malavu kunamura kukuiba mama funa majitona kwandiza denga na tsangu benayi praticamente ni sentiment que luzingo lama disintubo kotina que já tá melhor mas pelo menos mudança onde que nem vuto la funda de maton ai mutsangu beni ndo kuza kotis ko titongo susu kila condição assim mas muito no ule mutuadis utono kutuadis até ule mutuadis mububuke pastor Francisco Lé meno tinano ndibe nkalanga como kusidade ndibe nkalanga levava uma vida mesmo no luzingo luka mufuana kwani mesmo mudiamu dinzama muma kama tianko nzama unamora mama funa mas um certo tempo dizabaka na ubela ndibe sala ngate como ku praia ku cidade mimi ndibe nkala ngate ku cidade ndibe sala nga ku praia kuna praia dizabaka na Kimbref dizabaka na mbeze moeco donc não vale a pena donc no boiri bobo ndi nkolo ka bo mesmo o bato vai vamos vender até senão você não pode ficar mais próximo de mim. Ganto pode cubadia cacique muito tele me vai de bato para mim de cada para de bato ele pode cubadia do bato kutina fuco do culo com bola até zina ba pública ya e no Facebook uma internet tinha com cote back bu push lá ya back ya então ku cidade ndi diata bufuna mumuma mufuna ndiba kuwaseka ndiba mubilongo ndiba mubatu mambuka nga meza makai matsika ni biti não sei que mas dessa ba kune solução tubekale komba ma Luiz nkulu tuama nandu tuama mu message kune kutu wadi kune kutu bizamfana message ke na komba kukusidadi wemfua ngekuntala ngabobu wemfua uzakamba pastor yande ono yeka tambe pastor amami pastor Francisco Lé
zankamba kena pastor min ku cidade komba ma de facto bet kun talbo mun honfo no mbeza ka yebaka na maji no mbeza ina ne kuzab kisa yisimbe luka pastor uzankamba kena tedi sapar untuala kwa biza tedi suza tindi la transport uza mveka puka misa bosadi ne kubaska kunganda ne bukusadila do paraudia moni zivizi babe kubukutudila memo kiumo bavani mimveka ni sabosadi bakundi baba yamu kutina basabondrige uza mveka sa transport utamba babe kuza sumbisa ngamabaye biza kandi kisa mukanter biza toilette ko tuiza tula mu chikunda tuza tuizile nzile ni beleze na tuza ladi la kuchindrani kuchinjamba porque kuno babe nsadila nga mabaye mu tempo yena tuza kuiza muchimuadi ta muchimuadi bebo tuiza tuza kwende te kunjo pastor uza tala kulu uza kamke nao bubuki yake isintulu kumajion muna tukidi kulu to tempo na muchintatu kamke no yon chintatu tomboka ku igreja para tubasambe muchintatu ndibe tomboka mongo igreja do parque igreja tudo kumbata mongo só para o tombo me custava bué do para ndidiatu mona kulu do mbezina nebuku diatu la bubota pode kukamsa bona veva bambeze be tout justement va bambeze yo donc va kulu kwa umona kwa party yaka yoso ido mwanza u lusila lukwazi luba kwa kwazi luchie duka kwa do lumonika meshu kenge kutula nsi movement kulu do lusila lulu movement lote tolo kudinda kukota sibo untula nsi mono kudindi kukoti do mbezi bavuma va do ne kusabi kisabwidi bukutube tuza tombuka te tuziditi ate kukati igreja tutudi kukati igreja pastor uzamon pastor sambidi uzatambidi le mukati igreja uzakamba kenao so kimino kyake kubelse porque mino ko nimbelu sanga maji yesu nge baso kimino mu yesu na wala kubelus porque mino ko maji yesu no wudi mukati am nani foti belu senge bato kimino mindiza titi nina te uzatambidi tuzavutuka tuzavyoko ne 3 ou 4 dias recente já kudiata como recente já kulu ta melhorar rendiata loma já yemvutuka mupilio ndibe recente lang pindi isla to ni recente já kulu já mbezi já ikokulu kanga já izamona não passou nem uma 2 semanas mbezi za kuma mutang iza kuma abuna tempo betambiza bwana kana yi mutang tuba campanha do pastor Baruto ba kukitsa suiza ku cidade campanha no ano que 2017 ou 2016 assim tuzo quando ku cidade muito voto ku cidade uma espírito quase isso boku koto como que não me ndiza kam na pastor meno desse até ku cidade uza ndio vulambre me kam na nesse até magi ndele mulanda kan então mutang ndisi ala ku cidade mi kusiala kuno bovutu kila kwa mzinzila zine zimbe kunua dia kumalavu kunamura zitsunga zimadiamba zimavida ate kuburula batu zimbo ngwasi maji bitungu susu kile dia katipo do tungu susu kile kwa nimbezi so bovutu kadia ate pioro izitungu piora lo pioro maji keyesu iza pioro bunena kulutamuza kamba kena all é melhor bange uvutuka kwako izavutuka kuko ate antes puto ndizabaka mwenda mzimbongo zikuba kwandi musonga nseso muzinjile zimosi zimbiri kwandi letondi nisumba zimota zibusumba mota ate mota una iza sundikela kuburula bisi kumburula wa mukilumi mu ingenze be iba washi yole muchina 12 horas bamburula moto nime kumona mota tibanata wao afinal zizo ziba kwa zitadulu zinzama iza tulubuni bizamburu la moto bwazi munga miyangu mina aimbeza ikela ndiza tunguvutu kangadia katiko hapo futu kidia katiko ne ko ndiza mana aplika pastor zimali sorti yeka mumoto kubulunga batu kututa batu donc luzingo lwa mokwazi luzitu mubobadia ka donc ne kwande kuba
Ndiza bo vuto ku ne ku, ndiza bo plica pastor o penzi conselho, mano ku penzi conselho, uzo bo tsambi dele. Vese bo vyo ko ne bilumbu binka, mbrezi so bo kuma diaka. Te ka deka si mbrezi mi kulu tumu vuto ka normal pela kulu mi ndikadi. Ndiza vuto ndiza mona ke now. Nge mona puke nzambi widia ivama vandika soka la batu. Nge mona vamba ni vaka kusoka. Widadi você se aventurar. Kenge wemventura kwa kumupila vo nzambi ka kusoka la vanu foi tiba. Que mindi sazabu ko timi foi ko não contava que mi foi coisa cade kubuala assim kukune kuto. Eu não contava mais. Pela graça de Deus, pela graça da palavra, me diandi de kwao. Atendi mona saúde ama vanji bevutuka. Pila yindi belo ku cidade. Aí pila ndiye kila to sentimento que já tá bom. Já nem vuto la matono nzambi. Mupile yo kame pangila graça munjile kisadi kyande. Bila kambo nande ngano edifise. Ngano edifise lipaminde ba koma diaka munivle ya indede. Yo, di long so fotivana kudizikomba zama ubakini kunganda ko tutata menenu mu Yesu. Ka Yesu nandudi mamoso. Por quê? Jebo widi kunganda ko ya de mambo mo umoni kina nje mukambu kuzaba. Afinal Satan ule mutovu. Ya de batu tubeba muzi igreja zifuna kusambila mas é mesmo a vida. Wedi ko kunchuza vuto que ninchuza. Wedi muivi vuto que de muivi. Wedi que columbru vuto que de columbru. Mas wedi ko wadi am sim. Nzambi mwe ko tu sambile bobo ko bantubela ke o nzambi mwe ko tu sambila nga nonande kwande. Abu na nzambi beno nando kwande purke mabude. Nzambi na ukobika kwa kuweyeni kwa kumuzinjila zina. Nta tutomba diamu di nzambi di mboti vuma hapo vamboti. Porque mimi kwani asimu kimoto. Bito kwa yendi langa kena mutu bedi kwa weka kunsitu kuna weka kudizandwa si mbika kutomba. Kutomba kantomba para kabaka kiuma kioki kikunsushte. Nta dia kwani kamudiamu di nzambi. Nja kumone ke vuma vo wedi. Usimone kumbalo kulevama beni. Procura outro lugar. Tomba igreja nkaka vo vai de poder de amdi nzambi de kubalula. Mupili yo mindi bedi. Porque mupili yo mindi bedi ndibe nsambila ngasi. Vanji de dizazabe ka final. Vada idi ambo. Odio didi mbalu kuli mbalu na ngamutu. Jao nimbana konsel kudize komzama. Poka impoka mbi maladi madi yao. Poka impoka mbi kimbrevo mbi zipasi bizito. Maji somente tomba Yesu. Tomba kisadi kinzambi porque bisadi binzambi ebieka bifuna. Mas tomba kisadi kinzambi kikiedi katyo kifoti kutua disa mumwingi ubaluka ubaka luzingu lumboti. Porque Yesu nandudi mamoso. Sem Yesu nada mbora de melhor. Bem, kwa Biblia bia binza tumoni bia kusiali binsiala. Biblia bia binza umoni kusiali binsiala. Somente diambu dio kadivyo kwa somente so diambu dinzambi. Dia ukadivyoka umajibia kabio dia umona o malavu zitunga kunamora buivi minkisi bibios byo kuvyoka byo somente diamu dinzam dia foti tulo volte bile nzambi kambi kena ante shimamo bonga tete diamu diende kolo ka tete fantual depois mamo nkaka meka kumbuza sino ya konsel nimban kudize komzema bakide kungana tuko tenu mudiamu dinzambi bilati diamu linzambi diao odio difoti kutuadisa mumungi umone kitino kimazuri. É isso que nos trouxe aqui, porque Ele próprio é o dono da palavra de Deus, é Jesus Cristo. Quando esteve aqui na terra, está o seguinte: e percorria Jesus todas as cidades e aldeias. Então pregar não é só ir numa cidade ou nas cidades, mas até nas aldeias tem filhos de Deus que precisam ouvir também a palavra de Jesus Cristo. Mesmo que estás longe, nós que tentamos endireitar a voz, nossas colunas, para que alguém pode estar de longe, não quer aproximar, porque é hábito das pessoas. Tem que estar de um bocado de longe, pensando muitas coisas.